A Estrada de Emaús, por John Charles Ryle. Lucas 24, 13 a 35. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo-lhe um cujo nome era Cleopas ou Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. A história contida nestes versículos não se encontra em nenhum outro evangelho senão no de Lucas. De todas as 11 aparições de Cristo após sua ressurreição, nenhuma talvez seja tão interessante quanto a descrita nesta passagem. Observemos nesses versículos que encorajamento há para os crentes falarem uns aos outros sobre Cristo. Somos informados de 2 discípulos caminhando juntos para Emaús e conversando sobre a crucificação de seu mestre. E então vêm as palavras notáveis: enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e foi com eles. Conferências sobre assuntos espirituais é um meio mais importante de graça. Assim como ferro afia o ferro, a troca de pensamentos com os irmãos aguça a alma do crente, traz uma bênção especial para todos os que a praticam. As marcantes palavras de Malaquias foram dirigidas à igreja em todas as épocas. Então, aqueles que temiam ao Senhor falavam frequentemente uns com os outros. E o Senhor atentou e ouviu, e um livro de recordação foi escrito diante dele para aqueles que temeu ao Senhor e pensou em seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor, naquele dia em que eu fizer as minhas joias. Malaquias 3, 16, 17. O que nós mesmos sabemos da conversa espiritual com outros cristãos? Talvez leiamos nossas Bíblias, oremos em particular e usemos meios públicos de graça. Está tudo bem, muito bem. Mas se pararmos aqui,
negligenciaremos um grande privilégio e ainda temos muito a aprender. Devemos considerar uns aos outros para provocar o amor e as boas obras. Devemos exortar e edificar uns aos outros. Hebreus 10:24 e 1 Tessalonicenses 5:11. Não temos tempo para conversas espirituais? Pensemos novamente. A quantidade de tempo desperdiçada em conversas frívolas, insignificantes e inúteis é terrivelmente grande. Não encontramos nada a dizer sobre assuntos espirituais? Sentimos-nos calados e sem palavras sobre as coisas de Cristo? Certamente, se for esse o caso, deve haver algo errado dentro do cristão. Um coração bem à vista de Deus geralmente encontrará palavras. Aprendamos uma lição dos 2 viajantes de Emaús. Falemos de Jesus enquanto estivermos sentados em nossas casas e quando estivermos andando pelo caminho, sempre que encontrarmos um discípulo para falar. Deuteronômio 6:7. Se acreditamos que estamos viajando para um céu onde Cristo será o objeto central de toda a mente, comecemos a aprender as maneiras do céu enquanto ainda estamos na terra. Fazendo isso, muitas vezes teremos alguém conosco a quem nossos olhos não verão, mas é aquele que fará nossos corações arderem dentro de nós, abençoando a conversa. Observemos, em segundo lugar, nestes versículos, quão fraco e imperfeito era o conhecimento de alguns dos discípulos de nosso Senhor. Somos informados de que os 2 discípulos confessaram francamente que suas expectativas foram frustradas pela crucificação de Cristo. Esperávamos, disseram eles, que fosse ele quem teria redimido Israel. Uma redenção temporal dos judeus por um conquistador parece ter sido a redenção que eles procuravam. Uma redenção espiritual por uma morte sacrificial era uma ideia que suas mentes não podiam absorver completamente. Ignorância como essa, à primeira vista, é realmente espantosa. Não podemos nos surpreender com a severa repreensão que saiu dos lábios de nosso Senhor. Como você é tolo e lento de coração para acreditar. No entanto, ignorância como essa é profundamente instrutiva. Isso nos mostra quão poucos motivos temos para nos maravilhar com as trevas espirituais que obscurecem as mentes dos cristãos descuidados. Miríades ao nosso redor são tão ignorantes no significado dos sofrimentos de Cristo quanto esses viajantes de Emaús. Enquanto o mundo existir, a cruz parecerá uma tolice para o homem natural. Bendigamos a Deus para que haja verdadeira graça escondida sob muita ignorância intelectual. Conhecimento claro e preciso é uma coisa muito útil, mas não é absolutamente necessário para a salvação e pode até ser possuído sem graça. Um profundo senso de pecado, uma humilde disposição de ser salvo à maneira de Deus, uma prontidão ensinável para abandonar nossos próprios preconceitos quando um caminho mais excelente é mostrado, essas são as coisas principais. Essas coisas os 2 discípulos possuíam, e portanto nosso Senhor foi com eles e os guiou em toda a verdade. Vamos marcar em terceiro lugar nesses versículos quão cheio o Antigo Testamento é de Cristo. Somos informados de que nosso Senhor começou com Moisés e todos os profetas e expôs em todas as Escrituras as coisas a seu respeito. Como devemos explicar essas palavras? De que maneira nosso Senhor mostrou coisas concernentes a si mesmo em todas as partes do campo do Antigo Testamento? A resposta para essas perguntas é curta e simples. Cristo foi a substância de todo o sacrifício do Antigo Testamento ordenado na lei de Moisés. Cristo foi o verdadeiro libertador e rei, de quem todos os juízes e libertadores da história judaica eram tipos. Cristo era o profeta vindouro maior que Moisés, cujo glorioso advento encheu as páginas dos profetas. Cristo era a verdadeira semente da mulher que feriria a cabeça da serpente, a verdadeira semente em quem todas as nações seriam abençoadas, o verdadeiro Siló a quem o povo deveria ser reunido, o verdadeiro bode expiatório, a verdadeira serpente de bronze, o verdadeiro cordeiro para o qual apontava cada oferta diária, o verdadeiro sumo sacerdote de quem cada descendente de Arão era uma figura.
Que seja um princípio estabelecido em nossas mentes ao ler a Bíblia, que Cristo é o sol central de todo o livro. Enquanto o mantivermos em vista, nunca erraremos em nossa busca de conhecimento espiritual. Uma vez que perdemos Cristo de vista, encontraremos toda a Bíblia escura e cheia de dificuldades. A chave do conhecimento bíblico é Jesus Cristo. Observemos finalmente nesses versículos o quanto Cristo gosta de ser suplicado por seu povo. Somos informados de que quando os discípulos se aproximaram de Emaús, nosso Senhor fez como se tivesse ido mais longe. Ele desejava ver se eles estavam cansados de sua conversa, mas não foi assim. Eles o constrangeram dizendo: "Fica conosco, porque já é tarde e o dia está adiantado." E ele entrou para ficar com eles. Casos como este não são incomuns nas Escrituras. Nosso Senhor acha bom que provemos nosso amor retendo misericórdias até que as peçamos. Ele nem sempre impõe seus dons sobre nós não solicitados. Ele gosta de atrair nossos desejos e nos obrigar a exercer nossas afeições espirituais esperando por nossas orações. Ele tratou assim com Jacó em Peniel. "Deixe-me ir", disse ele, "pois o dia raia." E então veio a nobre declaração dos lábios de Jacó: "Não o deixarei ir, a menos que você me abençoe." Gênesis 32, 26. A história da mãe cananeia, a história da cura de 2 cegos em Jericó, a história do nobre em Cafarnaum, as parábolas do juiz injusto e amigo à meia-noite são todas destinadas a ensinar a mesma lição. Todos mostram que nosso Senhor gosta de ser suplicado e gosta de importunação. Vamos agir de acordo com este princípio em todas as nossas orações se soubermos alguma coisa sobre oração. Peçamos muito e peçamos frequentemente, e nada percamos por falta de pedir. Não sejamos como o rei judeu que golpeou 3 vezes no chão e então parou sua mão, segundo Reis 13:18. Em vez disso, lembremo-nos das palavras do Salmo de Davi: "Abre bem a boca e eu a encherei." Salmo 81, verso 10. É o homem que impõe uma santa restrição a Cristo em oração que desfruta muito da presença manifesta de Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.